Olá, pessoal, boa tarde. Acho que está um pouco alto. Está bem? Muito bem. Bom, um pouco diferente do que os palestrantes falaram até agora, eu pretendo partilhar com vocês um universo um pouco diferente na área de tecnologia, especificamente tecnologias voltadas à educação. E vou partilhar com vocês o programa de empreendedorismo social, que é uma tecnologia social que eu comecei a trabalhar nela em 2005, aqui em Belo Horizonte. E nesses 10 anos desse programa, nós já trabalhamos com 1.000 alunos de Belo Horizonte e cerca de 6.000 alunos no estado de Minas Gerais e no estado do Amazonas. A demanda para desenvolvimento dessa tecnologia surgiu especificamente quando eu estava trabalhando com sociologia, e apareceu um desejo muito grande dos meus alunos de experimentar, na prática, concepções e teorias que discutimos em ciências sociais e na sociologia. Especificamente, a teoria defendida pelos clássicos da sociologia. Bom, eu tinha um problema, que é como criar na prática uma experiência que permitisse aos meus alunos visualizar isso que nós trabalhamos nas ciências sociais. E aí, a ideia que me ocorreu foi o seguinte, eu vou dizer para vocês como ela surgiu e como está hoje. Eu precisava criar um espaço, um ambiente, propriamente, que levasse ao aluno dentro de um ambiente desconhecido por ele. Especificamente, um ambiente onde ele percebesse uma outra forma de realidade, uma outra sociedade, que não essa que nós estamos habituados no nosso cotidiano. E aí, eu privilegiei o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha como esse ambiente, onde eles poderiam entrar em contato com comunidades indígenas e comunidades quilombolas. E aí, o grande desafio desse programa foi trabalhar exatamente na primeira edição dele. Como convencer os alunos, como convencer as instituições escolares e aos pais, propriamente, a liberar os alunos para participar desse programa, que é pautado em cima de vivências e experiências de aprendizagem. Ele tem 18 etapas, não dá para eu descrever todas para vocês, mas, essencialmente, uma delas eu precisava demarcar um território, uma população, uma região, onde os alunos poderiam estudar sobre aquela região e cruzar os dados que eles estudaram com os dados oficiais do governo. Ponto. O segundo passo eu visito essa região e articulo com a liderança local quais são as demandas que aquela população tem e que gostariam de tecnologias para solucionar os problemas daquela realidade local. Feito isso, eu volto para Belo Horizonte e passo esse problema para os alunos. E aí começa o nosso período de preparação dessa tecnologia propriamente. O grande desafio dos alunos é ser capaz de visualizar soluções a partir dos conceitos de gestão e de empreendedorismo para essa realidade que vai ser atendida. Bom, passa-se algumas etapas da preparação e chega-se à data da viagem. O PES, propriamente, lá nessa comunidade, dura em torno de 5 a 6 dias. Nos primeiros dias, eles visitam as comunidades, visitam as pessoas, visitam os projetos locais, conhecem a forma de produção, a forma de organização familiar, enfim, fazem um levantamento macro daquela região. Feito isso, eles cruzam no dia anterior de dar o treinamento para aquela comunidade, os dados que eles levantaram com os dados que eles observaram. Óbvio que os dados que eles observaram são muito mais ricos do que esses dados oficiais que o governo disponibiliza, ou os órgãos que cuidam das estatísticas disponibilizam. E aí, no meu ponto de vista, vem o grande desafio para o aluno que participa desse programa, que é, a partir do que ele observou, adaptar uma metodologia para ser transmitida para a população local no dia seguinte. Para vocês terem uma ideia, normalmente essa parte acaba por volta de 4, 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas começam os treinamentos com a população local. Né? Eu separei aqui alguns, deixa eu ver se eu acerto a direção. Isso aqui eu vou mostrar fotos de alguns dos locais que nós tivemos. Pode ser que
Eu tenho alguns ex-alunos aqui que vocês estejam aqui, então vocês me permitam estar aqui. Essas fotos foram feitas em Felisburgo, que é um município que fica na divisa com a Bahia. Nós estamos aqui 1h30 de Porto Seguro. Isso foi em 2006, 2007, por aí. Nós ficamos normalmente acampados nas escolas. Esse aqui é um pouco dos cenários lá de Felisburgo. Esse ano foi um ano interessante, porque nós fomos trabalhar com o MST, e esses alunos, eles tiveram a oportunidade de entrar dentro de um assentamento de um MST, e entender como é que é a organização, a logística, como é que eles funcionam dentro de um assentamento. Uma experiência extremamente rica, porque eles, os alunos, aprenderam muito sobre logística, propriamente, né? Felisburgo, talvez alguns de vocês não saibam, é onde aconteceu a última grande chacina do MST no Brasil. Teve uma outra no Pará depois disso, né? Essas todas são de lá, alunos que participaram dessa edição. Esse é propriamente o assentamento do MST. Nós tivemos que negociar 6 meses para entrar dentro desse assentamento. Ele está mais ou menos a uns 20 quilômetros da sede da cidade. Aqui é dentro do assentamento já. Você estava falando das estradas brasileiras, então aqui está um pouquinho ilustrado o que é o nosso problema, né? Outra riqueza muito grande que os alunos entram em contato no PES são com as manifestações culturais do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que são muito ricas, né? Isso aqui já é uma outra edição, quando eles foram conhecer os índios Chacriabás. Os índios Chacriabás, não sei se vocês sabem, são a menor etnia indígena falante que nós temos em Minas Gerais. Eles estão num município chamado Machacalis e um município chamado Santa Helena de Minas. A maioria desses índios não falam português, e eles têm um problema muito sério, que é os Machacalis são índios nômades, e desde a Constituição de 88 o território deles foi demarcado, e eles não podem mais migrar de um lado para o outro. É uma cultura que está em extinção. Eles devem ter mais ou menos em torno de uns 2.500, 3.000 índios. Isso aqui é um programa, numa outra edição, que nós vamos trabalhar num programa de reforma agrária do governo federal, evidentemente muito sem estrutura. Foi uma experiência muito rica para os alunos, entender como é que é o processo de assentamento e de ocupação de uma reforma agrária, né? Na divisa com a Bahia também, no Vale do Mucuri, especificamente. Aqui nós já estamos numa outra edição, no município que está no coração do Vale do Jequitinhonha, chamado Araçuaí, onde estão os índios Pataxós Pancararu. Esses índios especificamente, aí estão eles queriam aprender uma tecnologia para escoamento da produção artesanal dele. Foi uma troca extremamente interessante, que é entrar no ritmo dos índios, né? Uma curiosidade, em toda discussão com eles, as aulas com eles começariam 8 horas da manhã. No dia que a gente estava na aldeia deles, é que nós descobrimos que índio nenhum levanta 8 horas da manhã, como a gente, propriamente. Eles só levantam depois que o sol esquenta. Eles não levantam. Começamos 2 horas atrasados, para nós, mas o índio não tem concepção de atraso. Atrasar para quê? Ele não está indo para lugar nenhum, ele não está vindo para lugar nenhum, ele já está onde ele está, né? Atrasado vai para onde? Então, ótimo. Esse aqui foi a penúltima, que não foi no Vale do Jequitinhonha, nós escalamos o Pico da Bandeira, aqui na região do Caparaó, divisa do estado de Minas com o Espírito Santo. O Pico da Bandeira é o segundo pico mais alto do Brasil. Essa edição aqui aconteceu em Jaíba. Jaíba, talvez vocês tenham ouvido falar mais de Jaíba por causa da transposição do Rio São Francisco. Jaíba é onde aconteceu a primeira etapa da transposição do Rio São Francisco. Um comentário. Vocês me perguntam, sou contra ou sou a favor da transposição do Rio São Francisco? Não se trata nem de uma coisa nem outra. O grande problema é o tanto que se investe na transposição do rio e o tão pouco que se investe na revitalização do rio. É uma discrepância enorme, né? Então, eu não sei se vocês sabem, Jaíba é o município mineiro que mais cresce na média do estado.
atualmente Jaíba deve ter em torno de uns 40 mil habitantes, e a previsão que em 5 mil ele chegue a 200 mil habitantes, por uma razão bem específica. A Jaíba está se tornando um polo brasileiro de exportação de fruta, por causa é uma região muito quente e com um solo muito rico. O problema é que não tem água, então se coloca água, dá-se tudo. Aquela foto ali, ó, só um comentário sobre ela. Nós fomos conhecer em Jaíba. De um lado está essa riqueza toda das frutas que são produzidas e que vão todas para a Noruega, Finlândia, Japão, nada fica aqui do Jaíba. Já saem dali com os containers fechados. E lá em Jaíba nós conhecemos esse lixão, aquilo ali é um lixão onde moram 16 pessoas dentro do lixo, literalmente. Eu queria ter colocado aqui, não deu tempo, um menino, eu calculo em torno de uns 10 anos de idade que ele tinha, e ele não sabia o nome dele e não sabia que idade ele tinha também. Ele era literalmente um lixo, assim. Foi uma experiência muito impactante essa. Né? É curioso, né? Você não sabia nem seu nome, nem a sua idade, uma coisa meio identidade burn, assim, mas na tragédia total. Né? Essa é outra parte do programa que acontece na Amazônia. Há 3 edições que nós vamos na Amazônia, que é uma outra realidade brasileira. Ainda ontem eu comentava com alguns colegas, a gente se esquece que 52% do território brasileiro é a Amazônia. Quer dizer, a gente olha para o Brasil e pensa que é a região sudeste, essa coisa que São Paulo, Brasília, Minas, Belo Horizonte. Não é isso. Se você olhar o mapa brasileiro, você vai ver que nós vivemos numa floresta de fato. E uma curiosidade desses 2 garotinhos aqui foi quando nós fomos trabalhar numa escola, numa comunidade de flutuantes, que são casas que sobe e desce conforme o nível do rio Amazonas. Esses 2 meninos, um tem 8, outro tem 9 anos, eles remam 2 dias para chegar na escola. E aí eles ficam 2 semanas na escola e voltam para a casa deles remando. Realidades que às vezes a gente desconhece e que faz parte do nosso Brasil. Então, eu acho que tem um vídeo, um outro vídeo, eu não sei como coloca o vídeo. Vocês vejam, apresentando para vocês rapidamente esse cenário, que os alunos que participam desse programa, o tanto que eles são desafiados a olhar para essas comunidades, olhar para essas populações e pensar em tecnologias que possam, de fato, melhorar e otimizar a vida dessas pessoas. Em que sentido? Na medida que você cria condições de intercâmbio, de troca, com populações com alto conhecimento tecnológico, por exemplo, como vocês aqui, nós que estamos nessa sala. Imagina o alto impacto que cada um de vocês pode causar em dezenas, centenas, milhares de pessoas, se vocês têm um dispositivo ou condições de levar esse conhecimento para alguém. Né? E não propriamente ficar só no mercado, no primeiro setor, mercado competitivo, segundo setor propriamente, onde nós ficamos competindo tecnologias de produções para gerar simplesmente riqueza. Quer dizer, o conhecimento, a tarefa dele é gerar muito mais que isso, é gerar o que se chama no empreendedorismo social do valor. E o valor não é uma questão simplesmente financeira, ele passa por muitas outras dimensões. Então, o que o PES propõe como tecnologia educacional é, ainda em fase de aprendizagem, propor ao aluno experiências pautadas em vivências de aprendizagem, de forma que ele sinta que o conhecimento que ele adquire, por exemplo, aqui na faculdade, ele tenha condições e ganhe vida em populações que realmente precisam desse conhecimento para alterar e modificar a vida deles. Né? Numa das edições, a Globo, tem um detalhe sobre esse vídeo. A Globo gravou essa matéria para o Jornal Nacional, e na noite que ia ao ar, o Michael Jackson morreu. E aí nós perdemos espaço para o Michael Jackson. Aí foi até justo. E aí voltou para o MGTV, mas enfim, ficou uma matéria muito bem feita. Eu quero dizer para vocês, ainda antes de passar o vídeo, que é curtinho, que um dos grandes desafios para os alunos ainda do programa é ter que lidar com situações inesperadas, absolutamente imprevisíveis, que é essa gestão, que é propriamente o mundo da gestão social, que está completamente fora desse cenário aqui, onde o aluno tem que ver o problema, o participante vê o problema e achar a solução ali em tempo real. Isso, de fato, exige uma proatividade muito grande. Tá?
o feedback que eu tenho dos alunos que participam do programa é extremamente positivo, com efeitos maravilhosos. Quer dizer, nesses últimos 10 anos, eu tenho ex-alunos, ex-participantes do programa que desdobraram atividades que foram desenvolvidas pelo PES, o que nos orgulha muito. A próxima edição do PES vai acontecer em agosto, de novo no Pico da Bandeira, e ano que vem nós vamos fazer uma ousadia que o PES vai ser todo a cavalo na Serra da Canastra, e nós vamos fazer a Rota dos Tropeiros durante 6 dias. Ok? Como liga? Só apertar aqui. Em Minas Gerais, jovens voluntários pegaram a estrada e passaram dias longe de casa aprendendo a enxergar soluções para melhorar a vida da população. É uma ação de solidariedade que está criando ideias e gerando renda numa das regiões mais pobres do estado. É de manhãzinha que a matéria-prima é preparada. Denise é das poucas trabalhadoras que ainda insistem na arte mais tradicional do Vale do Jequitinhonha. Éramos mais de 300 pessoas na associação. Hoje, 38 recadastrados. Porque eles vão desgostando e vão saindo. Porque se for viver só disso, não tem jeito, né? Jeito até que tem. Quem garante são os estudantes da capital. Eles começam fazendo visitas, pesquisam a história dos moradores de uma das regiões mais pobres do Brasil. Sol forte, longas caminhadas, os futuros administradores vieram espalhar lições do mundo dos negócios. O canto é de boas-vindas. Os índios Pataxó Pancararu querem ajuda para ganhar dinheiro com o artesanato. Muitas vezes vende por mixaria, né, para não voltar sem nada para casa. Né? Então, assim, desvaloriza o trabalho. Fazendo alguma coisa de modo sustentável, e como eles têm muito potencial de crescer, sim. Os problemas são discutidos também nas escolas. Você vai vender direto para o comerciante ou vai montar uma lojinha sua na cidade? Quando a noite cai, os meninos se reúnem, entram pela madrugada discutindo, até encontrar alternativas para cada situação. Tudo é muito igual, não tem diferença, não tem pesquisa, e é isso que falta para aumentar a margem de lucro deles. 4 dias é o prazo que os grupos têm para testar todas as noções teóricas que foram discutidas no curso até agora. O resultado desse mutirão de ideias precisa seguir uma regra: combinar geração de renda com o uso responsável dos recursos naturais. A água é um dos recursos mais escassos. Mesmo assim, a criação de peixes tem deixado muita gente empolgada. Investimos mais na propaganda, no marketing, que nós criamos site, criamos televendas, bem diversificado. Tá, mas aí, você tem que olhar, você vai ficar caro. Então. Não adianta você colocar uma empresa grandona e não conseguir vender. Aqui não deixa de ser, de você ter que calcular, de prestar atenção nos seus clientes. Tudo que vale para uma empresa vale para cá por causa disso. Nessa empreitada, quem veio ensinar fica ligado no que é possível aprender. O exemplo de Dona Aurita mexeu com a turma. Mesmo sendo vizinha de um rio generoso, ela encontra sempre um jeitinho de aproveitar a água que sobra na cozinha. Quanto está desperdiçando aqui, quantos não tem passando necessidade de água, né? Passando sede. Tem as coisas para comer e não pode comer porque não tem água. Às vezes as pessoas não dão tanto valor porque não estão tão próximas, não sabem ver. E essa relação de estar podendo conviver todos os dias faz que essa aliança cresça mais. Ok, esse aí é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.